Existe um padrão em toda loja de imóveis. É você encher o teu showroom com vários produtos diversos e não saber anunciar eles de maneira correta. E qual que é o grande problema que a gente enfrenta? A gente vai ter capital parado e não ter lucratividade para o nosso negócio girar. Então o objetivo desse vídeo é te mostrar qual que é o objetivo do tráfego pago para uma loja de imóveis gerar mais fluxo de cliente e também mais venda. Porque no final do dia, a tua loja de imóveis ela tem que ser uma máquina de dinheiro para você, empreendedor. Porque num Brasil que tem a taxa de juros acima de 10%, tem que valer a pena abrir um negócio e esse negócio trazer rentabilidade maior daqui àquilo que o banco pode trazer para a gente. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar estratégias práticas de tráfego pago que podem gerar mais fluxo de cliente para dentro da tua loja. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou um dos fundadores e diretor de marketing aqui da Oceanos. Se você não conhece a Oceanos é uma assessoria de marketing voltada para o setor moveleiro. A gente atende desde indústrias como também lojistas. E a gente sabe muito bem dentro do teu mercado que tem lojista que tem uma loja, tem duas, três, como também clientes como a Lojas Edmil, uma referência aqui no sul de Minas, que tem mais de 70 lojas e hoje faz parte da nossa carteira de cliente. Então vamos ser muito prático. Pega um papel e caneta que hoje eu quero te ensinar estratégias de tráfego pago para fazer a tua loja ter mais cliente. Antes de tudo, antes de começar a anunciar, eu sempre falo que um lojista ele tem que saber mapear os produtos que precisam girar o teu negócio. Porque hoje a gente precisa identificar primeiramente quais são os produtos que têm maior estoque dentro da nossa loja. Porque hoje, quando eu faço esse tipo de avaliação, eu vou entender de fato qual tipo de produto que eu vou precisar tirar dinheiro do bolso, fazer um bom criativo e exponencializar isso dentro das mídias sociais. Então, além de eu identificar quais são os produtos que eu tenho maior estoque, eu também preciso identificar quais são os produtos que eu tenho maior margem. Um exemplo é um cliente que a gente tem aqui em Varginha, que é a Vanessa Design. A gente cria estratégias diferentes porque o produto que tem maior giro, tipo um sofá, ele vai ter mais intensidade de chamadas para venda. Agora, uma sala de jantar que ela é mais cara, ela é um produto que dá maior lucratividade. Então pensa comigo que a gente vai ter que trabalhar no 80-20. 80% dos nossos anúncios naqueles produtos que tem mais giro, tipo sofá, e 20% dos nossos anúncios para uma sala de jantar. A gente faz aquele giro para o nosso negócio ele ter mais sustentabilidade comercial e tem a sala de jantar para ter mais lucratividade naquilo que a gente faz. Lembrando, são coisas diferentes, porém, por mais que você vai falar, nossa Luiz, por que 80% do meu anúncio tem que ser para o meu produto que dá giro? Porque é isso que vai dar mais chamada de compra e você vai ter mais descoberta de clientes dentro da tua loja. Beleza? Então a gente vai priorizar a campanha nesses itens, então eu já trago aqui para você pensar, quais são os produtos que eu vou ter mais giro? Porque não basta você colocar dinheiro para anunciar aquele produto que já não dá certo dentro da loja física. Porque pensa comigo, se o produto ele já não dá certo dentro da loja física, você leva o cliente para dentro da loja, o cliente vê o produto, passa a mão no produto e não compra, você faz uma amostragem de quantos clientes já foram até lá e não compraram. E aí você vai querer anunciar isso na internet, não dá certo também, e aí você vai bater na tua agência. Então, por isso que eu gosto de trazer esse fundamento antes de tudo, beleza? Então bora aqui continuar. Hoje eu sempre falo para todo lojista que está com a gente. Loja de imóveis, as vendas são complexas. O cliente ele vai querer ir dentro do showroom. Então a gente sempre precisa focar em campanhas que geram conversa no WhatsApp. Porque às vezes você vai querer falar, não, eu quero vender pelo site. Mas será que aquele cliente que quer comprar uma sala de jantar de 25 mil reais, realmente ele vai querer comprar pelo WhatsApp? Ou se não, será que realmente ele vai querer comprar pelo site? Em alguns casos a gente já vê empresas que realmente têm esse tipo de operação. Mas sempre ele vai querer ir para dentro do showroom. Então os nossos anúncios, eles têm que ter um objetivo de WhatsApp. Porque é exatamente isso que vai fazer você abrir essa conversa inteligente com o teu cliente. Então, como que você vai montar esse anúncio? Ontem eu estava numa loja que a gente atende aqui em Varginha e a gente gravou um criativo campeão. Vou pedir para o meu editor deixar ele aqui do lado. E quando a gente observa esse criativo, a gente entende que esse criativo ele tem uma abertura. Então, exemplo, qual que é a chamada de ação? Esse é o sofá mais vendido do sul de Minas. E se tem uma pessoa que está vendo esse sofá no sul de Minas, a parte de construção, a parte de camadas desse vídeo, principalmente o que a vendedora fala do começo ao fim, tem só um objetivo, que é a chamada de ação. Clica no botão de WhatsApp
que eu vou te mandar mais informações. Então você precisa ter esse tipo de objetivo dentro das suas campanhas, que é construir campanhas de objetivo de gerar conversa dentro do WhatsApp. E aí você vai mostrar produto, condição. Nesse caso, a gente não mostrou o preço. Mas em alguns casos, se você estiver vendendo um produto e não quer trazer cliente curioso, exemplo, né? Vamos supor que você está com uma sala de jantar ali que ela custa mais de 10 mil reais. E a gente sabe que tem mesa que custa 2 mil, 1.500 reais. Às vezes você pode colocar ali a partir de X mil reais para você não trazer cliente só interessado. Porque é aquilo. Quando você coloca campanhas focadas em geração de conversa, entenda que você vai ter um alto volume de resposta. E você precisa se dedicar exatamente para isso. Beleza? E aí é o que eu falo também. Quando a gente tem uma loja de imóveis, a gente precisa delimitar muito bem qual a demanda regional que a gente vai conseguir atender. Porque não basta você ser aqui do sul de Minas, exemplo, Varginha, e querer atender o interior de São Paulo, vendendo sofá, vendendo guarda-roupa. Gente, o cliente, primeiramente, ele não vai vir aqui ver a tua loja. Ele vai comprar lá no interior de São Paulo. Então a gente precisa ser inteligente para aquilo que a gente vai fazer dentro de um anúncio. Pega a tua região, exemplo, vamos supor que você é aqui de Varginha. Delimita ali, ó, eu consigo ser competitivo, consigo ser muito bem em condição de frete, porque frete é um diferencial competitivo de toda loja. Será que eu consigo ser competitivo 40 km aqui ao redor de Varginha? Porque esse cliente ele vai vir aqui, ele vai ver a loja, ele vai ver o meu produto, ele vai querer me escutar e eu consigo levar uma condição de frete bacana. Porque na maioria das vezes, quando a gente está trabalhando em cidades maiores, chega que algumas cidades na região elas não têm uma loja talvez do porte da sua. Então faz sentido às vezes você conseguir atender ali uma demanda regional. Então entenda, delimite isso muito bem feito, porque senão você vai estar anunciando sem direção e vai perder dinheiro. E aí entra numa coisa, frequência de anúncio vira lembrança. Então, quanto mais você fazer anúncios, investir de maneira inteligente, eu sempre falo que o investimento hoje ele tem que estar na casa ali dos R$50 por dia dentro dos anúncios. Abaixo disso, você não vai ter volume de dados suficiente, estatística suficiente para gerar aprendizado para suas campanhas. Porque tem gente que fala, eu quero colocar R$50 por dia e vai colocar lá 10 anúncios. Gente, isso daí não dá certo. Por quê? Porque você não vai conseguir ter verba para vários tipos de anúncios. Então, pega esses R$50 por dia, divide ali 50-50 e lembre-se, esses 50-50% você vai trabalhar com base naqueles fundamentos. Exemplo, 80% desses criativos que a gente vai trabalhar serão de produto de giro. Exemplo, sofá. Os outros 20% vão ser ideias de criativo voltada para a sala de jantar, beleza? Então a gente sempre tem que estar mostrando os produtos diariamente. E uma questão muito importante, não adianta a gente ficar só anunciando e a gente não ter um orgânico muito bem feito. Porque imagina assim que o cliente, talvez ele vai converter lá no teu WhatsApp, mas depois ele vai entrar dentro do seu Instagram. Então poste stories regularmente, alimente o seu feed cada vez mais de maneira humanizada, porque isso vai ajudar você na venda. E aqui eu queria falar sobre você transformar produtos em ofertas de atenção. Por que isso, lojista? Porque na maioria das vezes você precisa fazer campanhas com peças específicas dentro da tua loja. E aí eu sempre falo, né, exemplo da Vanessa Design, que é esse anúncio que eu estou colocando aqui do lado, a gente acertou tanta comunicação de frequência alta que hoje o Fofão Cama que está sendo anunciado nesse vídeo aqui ao lado, ele é um dos sofás mais vendidos aqui do sul de Minas. E olha, o sul de Minas ele tem muita gente, muitas cidades, ela já conseguiu distribuir, criar uma frequência alta aqui na região e hoje ele é um dos sofás mais vendidos e mais conhecidos. Então, ele é um sofá que virou tendência. Então pensa comigo, qual tipo de frequência eu vou conseguir colocar para minha loja ser reconhecida numa campanha específica? Porque hoje você pode ter esse tipo de oferta de atenção, como também você pode ter produto de showroom. Um exemplo, produto de showroom, às vezes ele pode ser mais barato que aquele produto que está no teu estoque, porque é um produto que está ali no tempo. Então, às vezes, você consegue colocar uma oferta diferenciada para o cliente levar esse determinado produto. E agora, uma questão muito importante para quem trabalha com anúncio de tráfego pago. Existe um nome que chama remarketing. O que é o remarketing? Pensa que, um exemplo no caso da Vanessa, vou deixar esse resultado dela aqui, ela recebe de 30 a 40 mensagens por dia no WhatsApp. E aí, o que a gente sempre faz para sempre estar aumentando a frequência?
Se você vê esse anúncio dela, se você clica, curte ou se não inicia uma mensagem, a chance de você ver outros anúncios dela vai ser maior. Então a gente constrói uma sequência de anúncios, de criar um criativo que traz uma mensagem para pessoas que têm a intencionalidade de comprar um sofá, e aí depois no momento que ela interage com a nossa marca, a gente constantemente vai trazendo ainda mais anúncios diferentes para dentro do Instagram dessa pessoa. Talvez a pessoa não vai comprar no próximo dia ou quando ela vai ver o anúncio, mas a grande questão e a grande sacada aqui, lojista, é você ter uma marca lembrada, uma marca conhecida e principalmente referência na região para aquilo que o teu cliente está buscando. Então pensa comigo, o remarketing ele é algo muito importante. Então você pode chegar aí na tua agência e falar, ó, eu quero o remarketing para pessoas que viram os anúncios, para pessoas que interagiram aqui no meu Instagram, que comentaram, que curtiram, que enviaram mensagem e mostrar novamente os teus produtos, os seus anúncios de maneira diferente. Porque se o cliente ele vê apenas um anúncio da tua marca, ele pode cansar. Às vezes ele pode até colocar não interesse, porque o Instagram ele entrega isso para nós hoje como opção. Mas quando você consegue equilibrar isso de maneira inteligente, um exemplo, a Vanessa Design ela tem esse anúncio e esse anúncio é diferente do mesmo produto. Esse é um grande diferencial para quem faz o marketing inteligente, principalmente quando a gente fala de tráfego pago inteligente para loja de imóveis. Então é isso, os conteúdos eles precisam gerar desejos nos nossos criativos. É realmente mostrar a pessoa que está por trás da marca. É realmente a gente aplicar estratégias dentro desses criativos, dentro das nossas redes sociais, de como realmente existe uma autenticidade para aquilo que está sendo vendido. Às vezes você, lojista, fica pensando, pô, será que eu tenho que entrar numa trend? Será que eu tenho que inventar moda na rede social? Não, você precisa realmente pensar de maneira mais intencional. E qual que é o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo é tentar trazer para o criativo aquilo que acontece na vida real. Então, se você não sabe como começar, tenta refazer um atendimento real, porque tem muito lojista que é muito bom na vida real, mas não sabe trazer isso. Clica no botão abaixo que eu vou te mandar a promoção do Fofão Cama. Então, não tenta inventar moda, seja você mesmo. Pega o celular e seja você. É isso que é o grande diferencial. Pessoas conectam com pessoas. E quando a gente está falando de móveis, os móveis são vendas complexas. A gente está trabalhando com questões emocionais, com ambientes dentro de casa, com sonhos. E é isso que vai fazer um diferencial. E isso é uma questão muito importante, porque quando a gente fala de pessoas interagindo na nossa conversa, a gente não pode só mandar um preço quando aquele cliente demonstra um interesse no nosso produto. A gente precisa entender. Então, exemplo, se eu estou anunciando um sofá, o que eu preciso fazer quando o cliente ele pergunta mais informações desse sofá? Antes de eu enviar o preço, o que eu posso fazer? Eu posso perguntar para ele, cara, como que é a tua casa? Como que é a tua sala? Qual que é o espaço? Qual o tipo de rack que você tem? Vamos entender primeiro aqui para eu poder te ajudar? Porque isso já é um diferencial que poucas pessoas fazem. Um exemplo dos nossos clientes aqui, a gente sempre bate numa tecla de, quando o cliente ele mandar essa mensagem, você segue esse processo que eu já falei aqui nos últimos minutos do vídeo, e também tem a disponibilidade de pegar o celular e gravar um vídeo. Mostrar ali, esse aqui é o sofá, Fofão Cama, ele vira uma cama e ele é ideal para esse ambiente da tua casa. Ou se não, mandar um vídeo. Todo atendimento personalizado gera conexão. E é aquilo, tá? Não é ficar mandando 50 fotos de um sofá. Isso daí o cliente nem abre, a gente precisa ser real. Eu sempre falo que o grande aprendizado de tudo isso é a gente entender como a gente gostaria de ser atendido. E aí você aplicar isso dentro da tua loja. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho que a gente trouxe ensinamentos muito ricos que podem agregar na tua rotina. Eu acho que foi um vídeo que a gente pode tirar inúmeras lições e trazer para dentro de casa. E se você quer ser acompanhado por uma assessoria de marketing com foco no setor moveleiro, que vai te ajudar a construir roteiros de anúncios, que vai editar os seus vídeos, que vai subir esses vídeos de maneira inteligente e vai gerar mais conversa para suas vendedoras, mais fluxo de cliente para dentro do showroom, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição da assessoria de marketing da Oceanos. A gente já ajudou lojistas em todo o Brasil, empresas como Vanessa Design, que é uma loja de médio a alto padrão, como também as lojas Edmil, que é uma loja Magazine com mais de 75 lojas aqui no sul de Minas, que atende um público mais de entrada. Como também a Estúdio Massa, que é um design autoral que trabalha com um ticket de público muito mais alto. Então a gente entende o teu setor e entrega soluções personalizadas.
e com só objetivo: girar o teu estoque mais rápido e colocar mais lucro dentro do teu bolso. Então, não deixe essa oportunidade passar. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Valeu, um abraço e eu te espero no próximo vídeo.